Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live aqui no Instagram. Eu pretendo conversar com vocês hoje sobre a morte, mas eu pretendo trazer para essa nossa conversa a importância que esse termo morte tem na nossa existência. A importância que este termo morte, ou de que a morte, a importância que ela tem na vida humana, a importância que ela tem na vida tridimensional. O grande problema que eu vejo com relação às pessoas é que elas se prendem extremamente nesse termo morte, elas se prendem ao medo da morte, elas não aceitam a morte, elas não se conformam com a morte, quando na verdade tudo morre a cada instante, a cada momento. Então, quando eu negligencio esse entendimento desse conceito que é tão importante na vida humana, que é a morte, eu acabo simplesmente brincando de esquecer que eu sou um ser eterno. Então, o tema da nossa live hoje é o medo da morte e o esquecimento da eternidade. Porque quando eu fico extremamente concentrado na minha vida material, naquilo que é importante para a pessoa que eu represento aqui nesse planeta hoje, a tendência natural, ou mais do que natural, é eu esquecer da eternidade. Eu esquecer que eu sou um ser que existo antes deste corpo e existirei depois desse corpo. Eu existo antes deste personagem e eu vou continuar existindo depois desse personagem. E todos nós, estou vendo aqui pessoas entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos, na verdade, quem está chegando aqui agora. Amanda chegando aqui agora. Eu vou pedir, inclusive, a vocês já, desde o início, que, como esse é um tema até relativamente polêmico, eu vou pedir a vocês que escrevam o que vocês pensam sobre isso e cliquem no ponto de interrogação ou as eventuais dúvidas que vocês tenham, se quiserem colocar também nesse pontinho de interrogação, para que posteriormente à live eu converse com vocês um pouquinho e de repente trazer algum esclarecimento se estiver também ao meu alcance. Mas a morte é extremamente, ela é algo extremamente simples, né? É extremamente simples na vida, numa vida tridimensional. Porque tudo que entra num corpo tem que sair. Uma planta tem que sair, tem que desencarnar, tem que morrer, né? Uma flor, um animal, um inseto, tudo, na verdade, morre. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando, milhões de células do nosso corpo estão morrendo, para que novas células possam vir a existir, não é? Nós pensamos tanto na vida, ninguém quer morrer, todo mundo aceita a morte, muitas pessoas aceitam a morte, mas quando pensam na morte, mas é daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, ou seja, é uma brincadeira isso, né? O conceito que se tem de morte é uma grande brincadeira, porque a morte ela pode acontecer numa fração de segundos. Nenhum de nós, por exemplo, tem certeza absoluta se vai estar aqui amanhã. Nenhum de nós tem certeza absoluta se vai conseguir estar até o final dessa live. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir concluir essa live a contento, porque de repente eu posso desencarnar antes, eu posso desencarnar aqui no meio do caminho. Isso é possível acontecer. Quantas e quantas vezes as pessoas deitam para dormir e não acordam, ou simplesmente sentam para ver televisão e simplesmente não acordam. Existem notícias, existem informações sobre isso, né? De repente uma família assistindo um jogo da seleção, isso é algo que foi veiculado bastante tempos atrás. Uma família inteira assistindo, todos sentados na sala, gritando, bebendo, rindo, sei lá, comemorando aquele jogo da seleção e uma pessoa absolutamente quieta no sofá, e aquilo não era esperado daquele homem, não é? Mas de repente estava todo mundo muito preocupado com o jogo e muito pouco preocupado com ele. Quando terminou o jogo, foram ver, ele tinha desencarnado ali, sentado, assistindo um jogo da seleção. Tomara que tenha desencarnado feliz, pelo menos, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar sobre a morte.
Então o medo da morte é uma inquietação profundamente arraigada na experiência humana. Não há como alguém ou algo ou qualquer coisa existir na terceira dimensão se o elemento morte ele não for preponderante. Porque ninguém aqui vai virar semente. Nenhum de nós vai virar semente. Existem informações, existem colocações da espiritualidade, do plano espiritual, que no fundo nós não conseguimos entender na plenitude. A gente ouve, sabe, quando nós estamos em contato com a espiritualidade, há muitas coisas que nós ouvimos. Quando eu digo a gente ouve ou nós ouvimos, não é através do nosso ouvido, mas é através de uma percepção extrasensorial que acontece através da pineal, né? Então, quando nós recebemos informações provenientes do plano espiritual, nós achamos que entendemos, acreditamos até que entendemos, mas na verdade o nosso cérebro ele é linear, a nossa mente é linear e o nosso pensamento ele é extremamente linear e não consegue, na verdade, identificar absolutamente nada que saia dessa linearidade da vida humana, da vida tridimensional. Então, o medo da morte é uma inquietação na vida humana, é uma inquietação arraigada na experiência humana. E ponto, vai ser assim. Porque infelizmente, na verdade, infelizmente as pessoas elas não estão preparadas para falar sobre espiritualidade. E eu não me refiro aqui a vocês que estão assistindo essa live, que provavelmente tenham uma percepção muito maior de que pessoas que vocês conheçam. Eu estou vendo aqui uma pessoa acabou de escrever bastante coisa aqui. Por favor, você que escreveu aqui agora, estou vendo aqui a Jani. Meu amor, tem 3 meses que partiu, simplesmente me perdi de mim mesmo. Eu não sei como lidar com essa ausência que dói. Tínhamos planos, sonhos e uma bela noite ele infartou na rua aos 48 anos. Pessoas que escreveram como essa moça escreveu aqui agora, por favor, copia isso e clica nesse pontinho de interrogação que tem embaixo aqui na tela, no seu celular aí do Instagram, tá? Mas cada um de nós, Jani, cada um de nós desencarna, porque tem que desencarnar. Nós vamos falar melhor sobre isso, sabe? Mas o importante é você entender que você não está viva, exatamente como você acredita estar. E aí entra uma situação bastante confusa que nós não vamos nem entrar, porque isso aí seria, de repente, uma outra live ou várias outras lives, não é? Porque nós somos seres multidimensionais, nós existimos em várias realidades ao mesmo tempo. Mas quando nós nos prendemos excessivamente na terceira dimensão, nós passamos a não conseguir compreender exatamente nem o porquê nós estamos aqui. E você não está aqui para realizar sonhos, sabe? Você não está aqui para realizar os sonhos dessa mulher que você é. Isso é importante, faz parte da sua vida, mas não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é transcender a sua própria fisicalidade. O seu objetivo é transcender as dificuldades que eventualmente você tenha de se perceber melhor. Mas agora eu consegui ler, mas na medida que isso aqui vai rodando eu não consigo ver mais nada. Então, por favor, se quiserem conversar comigo, caramba, isso é muito legal, sabe? A colocação que essa moça fez é importante, mas, por favor, cliquem nesse pontinho de interrogação. Então, para as pessoas, no geral, para as pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, a morte representa um fim, o fim absoluto, um desligamento das vivências, dos sonhos, das relações que nós construímos ao longo da vida, como a Jane colocou. A Jane colocou exatamente isso que eu falo aqui agora, inclusive eu anotei aqui para poder falar com vocês, né, nesse roteiro. Então, para muitas pessoas, para a imensa maioria da humanidade, a morte representa um fim absoluto. Mas como nós vamos falar de vida no singular? Presta atenção, como você pode falar sobre a sua vida ou sobre a vida no singular, quando nós estamos encarnando
e desencarnando nesse planeta há centenas de milhares de anos. A garota que escreveu aqui, acima, acho que é Jane, se você pudesse realmente se ver como de fato você é, você iria perceber que muitas coisas na sua vida, elas de repente não dão certo porque você não se coloca de forma correta. Não é? Você, por exemplo, está vivendo no passado, e é natural, não é? Cada vez que alguém morre, uma pessoa morre, os familiares, eles ficam no passado, presos durante um bom tempo, lembrando dos momentos bons, dos momentos ruins, essa coisa toda. A pessoa que desencarna, no mais das vezes, ela não tem nem noção que desencarnou. Boa parte das pessoas que desencarnam, elas vão perceber que desencarnaram, de repente, muito tempo depois, quando elas começam a se ver atacadas, vampirizadas, por exemplo, no meio da rua. Porque, no geral, com os conceitos humanos que as pessoas têm, quando alguém desencarna, esse alguém não sabe que desencarnou. Ele continua, se ele estava doente, ele continua doente, só que agora ele anda. Se antes ele não andava, agora ele anda. Então, muitas vezes uma pessoa desencarna no hospital e depois de alguns dias vai estar onde? Na sua casa. Ele vai para a casa dele ou ela vai para a casa dela, que é justamente o local onde nós temos um pouco mais de segurança, ou pelo menos acreditamos ter um pouco mais de segurança. Mas aí o desencarnado, ele chega em casa, ele conversa com os filhos não o ouvem. Ele conversa com a mulher, ou ela conversa com o marido, ou vice-versa, com pessoas, com familiares, com pessoas conhecidas, e as pessoas não o ouvem, não o veem, porque ele não está ali, tridimensionalmente falando. E aí o desencarnado, ele começa a se sentir deixado de lado, ele começa a criar uma inconstância interna dentro dele, ele começa a entrar numa espécie de um desvario. A pessoa, ela vai se perdendo dela mesma. Via de regra, ela vai para onde? Para o meio da rua. E não vai demorar muito, ela vai estar sendo tão vampirizada que ela vai se transformar num mendigo ou numa mendiga, como nós encontramos aqui, infelizmente, na terceira dimensão. Algumas acabam sendo, encaminhadas a hospitais, aos hospitais onde desencarnaram. Ali, pelo menos, elas vão ter algum tipo de proteção, algum tipo de carinho, né? Então, uma pessoa, quando desencarna, ela não está sofrendo, porque, via de regra, ela é sedada, especialmente quando ela está muito doente. Agora, quem sofre é o encarnado, é a pessoa que fica. E muitas vezes quem sofre, sofre mais um amigo ou uma amiga do desencarnado ou da desencarnada do que o próprio familiar. Porque cada um de nós, quando olhamos para uma pessoa, nós enxergamos naquela pessoa aquilo que nós queremos enxergar. E muitas vezes o familiar, ele enxerga a pessoa com um pouco mais de claridade, de nitidez, não é? Então muitas vezes você vai encontrar pessoas conhecidas sentindo muito mais a morte de alguém do que propriamente o encarnado, um filho, filha, marido, pai, mãe, irmão, não é? Bom, então nós precisamos aprender. Desculpa, gente, mas essa minha garganta, ela não está um pouquinho difícil de voltar ao normal. Peguei aí uma gripe forte e ela me cozinhou aí por 2 semanas praticamente. Então nós precisamos aprender a nos libertar das noções ilusórias, irreais, sobre nascimento, vida e morte. Quando eu tive a intenção de trazer essa live hoje, foi justamente para falar sobre isso, porque via de regra, em cada live tem sempre alguém lamentando e se desesperando e se desestruturando em função de alguém que desencarnou. E nós precisamos entender que nascimento, vida e morte é tudo parte de uma mesma coisa. Não há como uma pessoa se transformar em alguém que não vai desencarnar nunca. Todos nós vamos desencarnar cedo ou tarde. Muitas vezes o desencarne, ele é até um benefício, né? Especialmente quando uma pessoa está muito doente aqui, fisicamente doente,
e que a medicina já não consegue mais encontrar nenhum tipo de solução para aquela pessoa, para essa pessoa a morte é um presente, é um milagre, porque ali ela vai ser sedada quando desencarna, e quando ela começar a recobrar a atenção, se ela estiver concentrada ou conscientizada melhor da participação dela nessa existência, ela começa a receber tratamentos e num estalar de dedos ela se cura. Pessoal, por favor, peguem aquilo que vocês estão escrevendo e coloquem nesse pontinho de interrogação aqui embaixo, porque senão depois eu vou me perder. Então nós acreditamos que estamos vivos agora e que a morte ocorre apenas quando nós deixarmos o corpo físico. A morte não acontece agora, a morte acontece só quando nós deixamos o corpo físico. Mas quem te garante que você está vivo ou que você está viva? Mais uma pessoa aqui escrevendo. Por favor, pega o que você escreveu, coloca no pontinho de interrogação, que depois eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês sobre as colocações que vocês fazem, tá bem? Então, na verdade, uma pessoa que está na quarta dimensão, teoricamente desencarnado, teoricamente morto, não é? Então, uma pessoa na quarta dimensão, teoricamente, ela está desencarnada e morta para nós. Só que é o contrário, porque essa pessoa desencarnada, ela tem uma fluência infinitamente maior no habitat em que ela vive. Ela consegue transcender níveis de consciência, níveis conscienciais, com muito mais facilidade do que nós que estamos encarnados. Nós não temos liberdade para absolutamente nada. Nós não temos liberdade nem para contrair ou não uma gripe. Veja que eu fiquei 15 dias aí derrubado com uma gripe forte, pesada, não é? Que liberdade é essa? Então, como eu posso realmente garantir que eu estou vivo e o meu pai, por exemplo, que desencarnou, está morto? Não, meu pai está vivo. O desencarnado está vivo, não é? Essa semana desencarnou uma pessoa conhecida, não exatamente minha, mas da minha mulher, por exemplo, né? Então, no velório, ela via as pessoas se lamentando, chorando. Ela mesma ficou bastante sentida, porque ela tinha um grau de amizade bastante grande com essa pessoa. Mas aquela pessoa, ela saiu do corpo, ela está sedada, ela não estava sentindo absolutamente nada. Estava todo mundo ali, na verdade, sofrendo por algo que já não era real. Sabe, o ideal é que cada vez que houvesse um desencarne, nós aqui ficássemos felizes, fizéssemos uma festa para aquela pessoa, porque cada vez que você encarna, você vem aqui para resolver uma porção de coisas que você não conseguiu resolver em personalidades anteriores. Então você está aqui agora com a possibilidade real de resolver uma porção de coisas. Tomara que você consiga, tomara que eu consiga. Agora, quando chegar o final dessa existência, conseguindo ou não, eu tenho que ir embora. Na verdade, cada vez que nós nascemos aqui, nós não temos controle de absolutamente nada, nós perdemos absolutamente o controle. Então, nós estamos mortos para a vida real. Isso é que realmente precisa ser acertado, ajustado. A morte nesse planeta, ela poderia ser comparada à vida numa penitenciária, numa prisão, não é? E ninguém que está numa prisão ou numa penitenciária está feliz da vida ali. Essa pessoa, imagino eu, que vai ficar muito feliz quando ela receber lá uma carta de sentença, uma carta de soltura, né? Então ela vai poder voltar à sociedade, ela pode voltar à vida. Então, quando nós estamos dentro de corpos, utilizando corpos, nós estamos presos. Estamos presos em função de coisas que nós criamos no decorrer de centenas ou milhares de anos. Estamos aqui agora com uma oportunidade real de nos ajustar. Mas esse ajuste, ou esse autoajuste, ele só acontece quando nós estamos absolutamente dispostos a isso. A compreender, por exemplo, que nós não estamos exatamente vivos. Nós estamos mortos para aquilo que realmente nós somos. Nós estamos mortos para a eternidade. Porque quando nós estamos utilizando um corpo,
Veja só como as pessoas vivem, todos nós, inclusive eu, naturalmente, não consigo escapar disso, embora eu trabalhe profundamente para sair desse quadro, mas todos nós não vivemos o aqui e agora, nós não vivemos o momento presente. Nós vivemos no passado, preocupados com o passado e preocupados em criar um futuro legal. Só que, se você tem um passado ruim, se você vem de um passado sofrido, se você vem de uma sequência de situações desastrosas, imagina como será o seu futuro. Ele será horrível, porque você está criando o seu futuro com base no seu passado, não é? Pensa nisso. Então agora que eu tenho a consciência de que eu estou morto para a eternidade, eu posso começar a acordar para a eternidade. Isso significa ascensão. Isso significa ascensionar. Nós todos estamos aqui com um objetivo único de ascensionar. Nós estamos aqui todos, indiscutivelmente todos, com o objetivo único de poder voltar a existir a partir da quinta dimensão de consciência. Isso é transição planetária, higienização planetária. A vida nesse nosso planeta, ela é surreal. A vida nesse nosso planeta é algo criado dentro de um processo de absoluta ficção. Nós vivemos um processo de absoluta ficção, né? Muitas vezes quando eu falo com os meus pacientes, quando eu falo com pessoas com quem eu converso, né, em cursos, falando sobre níveis de consciência, quando nós começamos de fato a ir fundo nesse assunto, as pessoas começam a dar um nó no cérebro, né? Porque quando você fala de uma civilização intraterrena, aí automaticamente você pensa o quê? Numa civilização que está dentro da Terra. Se eles estão dentro da Terra, então eles não têm sol, não têm lua, não é? Então é uma vida escura, como se fosse na caverna de milhões de anos atrás, onde nós estivemos, não é? Acendendo com pedrinhas alguns pedaços de madeira ou fazer coisas, gerando luz através do fogo. Só que não é real isso, porque existem civilizações intraterrenas e existem civilizações intramarinas. São civilizações que estão abaixo da terra e são civilizações que estão abaixo do nível do mar. Agora, as civilizações que estão abaixo da terra, elas têm o sol, elas têm a lua, elas têm chuva. Porque a nossa superfície é a ilusão. A superfície, a vida em superfície é uma ficção. Então, a morte aqui, agora, na superfície, ela é parte de algo que precisa ser suprimido dentro do nosso subconsciente para que a gente possa mudar, de fato, o nosso futuro, ter um futuro mais organizado, mais ajustado, se realmente essa é a nossa intenção. Então, você precisa identificar dentro de você o que você quer. Porque na medida que você consiga identificar o que você quer, você começa, através da sua glândula pineal, a perceber uma série de aspectos que até então você não percebia. Mas enfim, voltando aqui a falar sobre a vida na superfície, sobre a vida humana e sobre a morte. Cada um de nós tem um tempo certo para ficar nesse corpo atual. Nunca mais do que isso. Vamos imaginar que nós fizemos uma programação antes de encarnar, de existir aqui por 80 anos, por 70 anos, por 50 anos, por 28 anos, por 25 anos, por 18 anos, por um ano. Se aquela foi a sua programação, você nunca vai conseguir ficar além desse tempo. Não dá. É impossível, porque você assina um contrato e no final do contrato simplesmente você apaga aqui, você some aqui e surge em um outro lugar. Infelizmente, via de regra, em regiões umbralinas, regiões escuras, de sofrimento, muito conectadas com a forma de cada um de nós
existir, viver. Dificilmente você vai encontrar alguém que desencarne, sabe, e vá para um local iluminado e consiga acessar um local iluminado. Nenhum de nós consegue viver um segundo a mais do que aquilo que foi projetado. A menos sim, porque nós começamos a tirar a nossa vida desde o momento que nós nascemos. Porque nós fazemos coisas que não deveríamos fazer nunca. E, no entanto, nós estamos sempre muito, muito envolvidos com coisas que nós não deveríamos estar. Não é? Quando se fala em suicídio, se fala de uma situação onde uma pessoa tire a sua própria vida. É muito ruim isso, é claro que é. Mas acontece que quando você fuma, é uma forma de suicídio. Se você come carne em excesso, é uma forma de suicídio. Tudo aquilo que você faça em excesso, se você bebe em excesso, é uma forma de suicídio. Na verdade, nenhum de nós aqui é carnívoro, nós somos herbívoros. Nós não temos caninos fortes como um lobo, como um leão, como um felino qualquer. Na verdade, nós fomos levados a densificar a nossa energia no decorrer de milhares de anos para que nós ficássemos como estamos agora, absolutamente aprisionados. Eu estou vendo bastante gente escrevendo coisas aqui. Por favor, escrevam, peguem aquilo que você escreveu e cola nesse pontinho de interrogação que tem abaixo aqui da sua tela, tá bom? Porque senão eu vou me perder, não vou conseguir responder. De repente, aquilo que você quer saber é algo importante, que pode ser importante para você e para as pessoas que estão acompanhando aqui essa live, pessoas que virão depois, né? E se você não colocar lá, eu vou acabar me perdendo e não vou conseguir te responder, tá bom? Bom, então nós damos fim à nossa vida cada vez que nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, né? Então, quantas e quantas formas de mutilação existe nesse planeta? O cigarro, as drogas, sejam elas quais forem, as bebidas alcoólicas, nada disso realmente é coerente ou condizente com a vida de um ser espiritual. Então, quanto mais toxinas você ingere, quanto mais toxinas você incorpora nesse seu agregado físico e espiritual, mais doente você fica, ou nós também, não é? Nós ficamos. Então, você não consegue ficar um dia a mais daquilo que você se propôs. Mas com certeza, você acaba reduzindo drasticamente, muitas vezes, o tempo de existência em que você poderia, inclusive, solucionar ou encontrar solução para muitos aspectos na sua vida. Então, a morte acontece constantemente, porque milhões e milhões e milhões de células do nosso corpo estão morrendo, aqui agora. Só que, para cada célula que vai morrendo, uma célula nova vai nascendo. Então, para que o novo possa nascer, a morte tem que acontecer, o velho precisa morrer, né? Existem conotações budistas, orientais, por exemplo. Eu lembro que eu li isso num livro, não lembro se de budismo ou de cabala. A gente vai lendo tanta coisa, não é? Mas dizia mais ou menos o seguinte: por que você tem dificuldade para aceitar a morte? A nuvem, por exemplo, se ela não morrer, não existe a chuva. Para que a terra possa ser irrigada por água, a nuvem precisa morrer. Então, na medida que algo morra, algo novo acontece, e sempre melhor, e sempre melhor. Então, nós só precisamos compreender que o Criador, que Deus, o grande arquiteto do universo, tem o controle absoluto sobre tudo isso. Eu não estou falando de um Deus das religiões, de um ser, de um homem que fica ali controlando tudo, não, porque Deus é o todo. Deus é o conjunto de muitas informações, Deus é a consciência plena, é a união de todas as formas de existência. Então esse Deus, ele tem controle sobre tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha controle. Então cada vez que uma pessoa desencarna, é porque ela precisava desencarnar mesmo. Pode ser até que tenha desencarnado antecipadamente por ter gerado uma doença física quando não precisaria ter gerado. Muitas pessoas ficam doentes porque não entendem o que elas são, porque não se compreendem como elas são.
Se você vai a um hospital, se você vai a um médico, se você vai a um laboratório, você vê gente se estapeando lá, porque quer chegar no médico primeiro, quer chegar, fazer o seu exame primeiro. As pessoas, qualquer coisinha, elas estão correndo para médicos, isso é medo de morrer. É medo de morrer. Eu lembro que na sexta-feira agora, eu tive alguma coisa que eu comi na quinta-feira e acabou com o meu fígado, né? Eu ainda consegui fazer uma série de atendimentos aqui, mas no final do dia havia um atendimento que eu precisava fazer e eu fui obrigado a dizer ao paciente, olha, não venha porque eu não estou bem, eu estou indo embora. E aí ele me lembrou, Palermo, não esqueça, eu sou médico, o que está acontecendo com você? Você quer que eu te leve para o hospital? Eu falei, não, é claro que não, é só uma disfunção no meu fígado, é algo natural, alguma porcaria que eu comi, eu adoro comer porcaria, mas quem não gosta de comer porcaria? E acabei indo embora. Agora, se eu tivesse ido para o hospital com ele, com esse meu paciente, com esse meu amigo, né, ele se ofereceu, veja que coisa legal. Eu vou te levar, eu sou médico, lembra? Porque cada vez que eu estou tratando uma pessoa, não me importa se é advogado, médico, ou se é um balconista, ou se é um lojista, se é um frentista de posto de gasolina, não importa, não importa. Todas as pessoas são iguais porque eu trato de espírito. Mas enfim, o que eu quero colocar? Por que as pessoas vivem desesperadas de médico em médico, de exame em exame? Porque elas têm medo de morrer. Há pessoas que fazem planos de saúde caríssimos, muito estruturados, porque elas querem ser bajuladas de repente em determinados hospitais de ponta, que são quase boutiques da saúde, né? Porque elas acreditam que elas não vão morrer, mas elas vão morrer. Você vai morrer, sabe? E você vai morrer na hora que você tiver que morrer. Aceite isso. Agora, o que vai morrer é só o teu corpo. A tua personalidade, ela continua viva. Eu vou ser obrigado a falar mais uma vez sobre esse tema, que é personalidades múltiplas. Eu tenho uma live falando especificamente sobre isso. Está no meu canal no YouTube, né, que o acesso é @PalermoJC. Entrem lá no meu canal do YouTube. Existem mais de 100 lives. Esse vídeo depois eu vou colocar lá também. Mas enfim, é importante que você compreenda que o teu medo da morte, ele te inviabiliza de agir, de atuar favoravelmente a você. Então as células, elas nascem, vivem e morrem a todo instante. As plantas, as flores, os animais, né? Os animais nascem, vivem e morrem. Ainda há pouco eu falava de civilização intraterrena, civilização intramarina. Existem animais em civilizações intraterrenas. Muitos animais, inclusive, que estão aqui em extinção na Terra, não são exatamente animais que estão em extinção porque o animal humano fica tirando a vida deles. O animal humano é uma tragédia, né? O animal, ele só tira a vida de um outro animal para se alimentar quando ele é carnívoro. Se ele não é carnívoro, nem assim ele tira a vida de outro semelhante dele. Agora, existe vida então, existem animais vivendo em civilizações intraterrenas. Então muitos desses animais que estão aqui simplesmente sumindo, é porque não há mais a finalidade deles estarem na superfície. Não há mais a finalidade deles estarem existindo aqui na superfície. Muitos animaizinhos de estimação que perdem aquela conotação natural que eles teriam da vida animal, eles acabam se ajustando muito à nossa vida humana. Muitos desses animais acabam, muitas vidas animais acabam sendo, não é ajustadas, encaminhadas, também não é o termo, mas o animalzinho ele desencarna aqui, ele some aqui e ele aparece num nível de consciência muito melhor. Então, se você deu muito amor para o seu bichinho, se você deu muito carinho para o seu bichinho, se você tratou dele e ele se sentiu amado por você e ele desencarnou, não fique triste. Eu sei que a gente fica triste. Eu também fico, né? Eu já tive bichos e cada vez que os meus bichos morriam, uma parte de mim morria ao mesmo tempo, mesmo sabendo disso tudo.
Mas acontece que eu preciso trabalhar a minha estrutura, porque se eu não trabalho exatamente a minha estrutura, eu acabo me perdendo nesse nível de consciência denso e pesado e deixo de fazer o que eu estou aqui para fazer. Bom, nascimento, vida e morte estão interconectados e sempre estiveram, desde antes de nós entrarmos nesse corpo. E o nascimento, vida e morte vai continuar quando nós sairmos desse corpo, até que nós não precisemos mais encarnar neste planeta ou em qualquer outro planeta tridimensional. Existem muitos planetas tridimensionais além do planeta Terra, que com a nossa tecnologia, embora ela esteja avançando, nós não conseguimos ainda perceber esse tipo de existência muito próximo, de repente, da gente. Ou se alguém da ciência tem essa informação, essa percepção, acaba não passando para a humanidade como um todo por uma série de motivos. Muitas vezes até para não gerar desespero e medo, né, na raça humana. Então a morte é fundamental para o nascimento. Não há como existir alguma coisa nova se não houver a morte de algo velho. Então, como é que, por exemplo, uma pessoa se cura de um câncer? Eu ouço falar que pessoas se curaram de câncer. Eu trabalho com pessoas, com pacientes com câncer há 25 anos, desde que há 20 anos praticamente, desde que a Casa da Luz ela foi fundada em 2005, né? Mas eu, na verdade, nunca vi ninguém ficando efetivamente, eu digo, nunca vi ninguém, o termo não está correto. Poucas pessoas eu vi que simplesmente superaram mesmo o câncer e tiveram 10, 20, 30 anos de vida posteriormente ao câncer e não sucumbiram a ele. O câncer é uma disfunção que acontece no corpo emocional e vai somatizar no corpo físico daquela pessoa uma doença. Agora, muitas vezes, quando você tem um problema qualquer e você muda o seu conceito de vida, quando você muda a sua forma de pensar, quando você para de se colocar no passado, quando você começa a bloquear o seu passado e começa a se colocar no aqui e agora, automaticamente uma doença some, porque aqui e agora não há motivo para aquela doença perdurar. O motivo para aquela doença perdurar está em fatos muito antigos que vão fazendo com que as pessoas se prendam e se mutilem, se destruam, né? Existem dentro aí das ciências noéticas, dentro da física quântica, muitas informações de pessoas que simplesmente mudaram a sua forma de pensar, mudaram a sua forma de agir e o câncer sumiu, né? Existe até um documentário que foi feito, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, eu acho que foi lá. O nome do documentário é HEAL, H-E-A-L. Se a minha pronúncia não estiver correta, me perdoem, mas é HEAL, H-E-A-L. Esse documentário mostra pessoas dizendo o que elas fizeram para se libertar do câncer. Elas mudaram a forma de existir. Um dos trabalhos que eu utilizo, uma das técnicas que eu utilizo aqui no meu consultório, é uma técnica chamada EMDR. É uma técnica de dissociação, gera um processo dissociativo em engramas de memória no cérebro. Essa técnica ela foi criada por uma psicóloga americana, psicóloga clínica, que de repente recebeu uma notícia de que ela tinha um câncer extremamente agressivo e que ela teria de 60 a 90 dias de vida. Isso foi em 1986. Essa mulher, ela ficou desnorteada, como todo mundo fica. Eu imagino que receba uma notícia dela. E ela foi sentar num local público. Nesse local público, ela ficou absolutamente prostrada. Ela estava decepcionada, ela estava passada. Esse é o termo correto.
E ali, ela não conseguia se movimentar, a não ser os olhos. Ela olhava para um lado, pessoas passando, para o outro, pessoas passando. E ela foi percebendo que essa movimentação ocular foi acalmando um pouco o coração dela. E ela foi embora. Ao invés de ela achar que aquilo era uma neurose, uma bobeira qualquer, ela começou a notar tudo o que ela sentiu. E como ela era uma profissional da área de saúde mental, ela começou a testar aquilo com pessoas que procuravam o consultório dela, porque ela era uma psicóloga clínica, não é? E com base nisso tudo, ela criou essa técnica que é famosa no mundo inteiro, é utilizada no mundo inteiro, aonde nós vamos utilizar 12 músculos extraoculares para obrigar uma movimentação cerebral que não seria normal, que não seria natural. Isso vai gerar uma reação amidalar, a amígdala cerebral direita, ela entra em pane e coisas começam a se modificar aqui. E a vida muda. Essa mulher que em 1986 recebeu um diagnóstico de câncer agressivo, que teria 60 ou 90 dias de vida, ela veio desencarnar agora em 2019. Porque ela tinha que desencarnar, né? Chega um momento que ela tem que desencarnar. O nome dessa mulher, para quem quer buscar informação, é Francine Shapiro. Bom, mas enfim, nós precisamos reavaliar como nós encaramos a morte. Ao invés de ver isso como um fim, nós precisamos reconhecer que isso é uma transição. Na verdade, nós podemos chamar a morte de um processo de libertação. O ideal é que você ame as pessoas, mas não amor-sentimento. Amor-sentimento é um amor pobre. Eu me refiro a fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que fizesse por você. Amor-atitude. Não é? Quando você ouve as pessoas, quando você se predispõe a contribuir para que o mundo ao seu redor fique melhor. Quando nós começamos a fazer isso, o nosso tempo é ajustado. Eu disse aqui alguns minutos atrás que muitas pessoas não conseguem ultrapassar o seu tempo de vida. Isso é no caso normal, de pessoas normais, de pessoas que vivem abestadamente como pessoas humanas, pensando em trocar de carro, trocar de casa, almoçar em restaurantes melhores, viajar, ter muito dinheiro, uma conta no banco que vá garantir até o final da sua existência, ter imóvel aqui, imóvel ali, imóvel lá, sabe? Há pessoas que acham que felicidade é isso, que aquilo que deve ser perseguido, na verdade é isso, quando não é. As pessoas, elas ficam tão aprisionadas àquilo que elas criam, que depois elas não conseguem viver. Quantas e quantas pessoas nós ouvimos falar que teriam condição de viver plenamente a vida e não vivem porque elas são escravas daquilo que elas criaram. Não estou dizendo que nós não devemos fazer nada. O que eu estou querendo colocar é que nós precisamos mesclar a consciência da nossa existência material com a nossa consciência espiritual, não é? Então, quando eu começo a perceber, quando eu começo a não perceber, mas trabalhar em cada pensamento meu que eu sou um espírito e que eu estou aqui a serviço da humanidade, todos nós somos prestadores de serviços. Automaticamente, muitas vezes, o nosso tempo ele é expandido. Então, quando nós começamos a fazer alguma coisa pelo universo, porque muito poucas pessoas fazem alguma coisa pelo universo, muito poucas pessoas fazem alguma coisa pela humanidade. A maior parte das pessoas está sempre muito focada no seu próprio umbigo, não é? Mas quando você começa a perceber que a vida vai muito além do seu umbigo, automaticamente é possível até que você tenha uma expansão de tempo. Mas essa expansão de tempo, ela não gera em você um desespero quando você desencarna, porque você sabe que você fez tudo o que você precisava fazer. A questão toda é, você faz tudo o que você precisa fazer? Você já fez tudo por você
e pelas pessoas com as quais você convive. Você já fez tudo o que você podia fazer? Então o desencarne, ele deveria ser uma conclusão, ele deveria ser uma celebração de uma jornada. Você concluiu uma jornada, né? Você entra na universidade e você vai ficar lá por 5 anos estudando. Imagina que agora você entra na universidade e não quer mais sair de lá. Não tem sentido. Se é 5 anos, é 5 anos. A partir do 5º ano, do final do 5º ano, você vai sair dali como bacharel em alguma coisa. Se você vai exercer essa profissão ou não, fica a seu critério, não é? Mas você sai dali como bacharel em alguma coisa. Então há um momento de felicidade, então há uma comemoração, há entrega de diplomas, aquela coisa toda que a gente consegue conceber. Por que nós não fazemos isso com relação à morte? Por conta dos conceitos religiosos. Os conceitos religiosos dividiram entre céu e inferno, né? Se você é uma pessoa legal, você vai para o céu. Se você é uma pessoa má, você vai para o inferno. Só que quase ninguém é legal a ponto de ir para o céu, que nem existe, diga-se de passagem, assim como também não existe o inferno. Mas as pessoas, elas ficam tão condicionadas, porque ninguém sabe que eu fiz uma grande bobagem, mas eu sei. Então eu estou amealhando culpa, sabe? Gravando culpa dentro de mim. Então lá dentro do meu subconsciente, um dia a gente vai falar sobre subconsciente, eu estou registrando que eu vou para o inferno. E se eu vou para o inferno, como é que eu vou ficar feliz em morrer? Você conhece alguém que está feliz da vida e diz, caramba, que legal, deixa eu ir embora, porque eu vou para o inferno. Consegue imaginar isso? Não. As pessoas ficam desesperadas, porque elas já se imaginam naquelas imagens criadas pela cristandade aí, do sujeito no fogo eterno, sabe? Aquele buraco lá pegando fogo e ninguém conseguindo sair daquele buraco. E o demônio, ou aqueles seres endemoniados, andando por cima da cabeça das pessoas. Coisas assim. Como você vai ter paz de espírito para morrer? Não dá. É impossível. É impossível. Bom, seja positiva ou negativa a sua experiência de vida, nós somos seres imortais. E a morte é só um momento de transformação. Essa perspectiva dessa compreensão da morte, do objetivo dessa minha live de hoje, é nos ajudar a integrar a natureza de uma forma igual ao animal. O animal não tem medo de morrer. O animal, ele vive, e ele vive na plenitude, dentro da capacidade dele, tudo aquilo que ele tem para viver. Só que quando eu começo a criar essa perspectiva, o medo da morte vai sumindo, e eu vou conseguindo fazer mais coisas por mim e pelas pessoas ao seu redor. O que você fez por você hoje? O que você fez por você na última semana? O que você fez por você no último ano? Se você fez muitas coisas por você, tendo a consciência de que você está fazendo isso e isso está se projetando nas pessoas com quem você convive, na comunidade com a qual você convive, você vai chegar em um lugar legal. Agora, se você não faz nada por você e também não faz nada para que o mundo ao seu redor se transforme numa coisa melhor, então, cara, continua com medo da morte, porque muito provavelmente até que você consiga acessar, após a morte, um momento de iluminação, você vai ter que pastar um pouquinho, porque você está criando isso agora. Nós criamos a nossa realidade agora. Quando nós falamos de personalidade múltipla, isso é legal, porque nós paramos de colocar a culpa no universo, a culpa no outro, a culpa nas pessoas, pelas coisas ruins que nos acontecem. Porque tudo que acontece na sua vida, sabe? Estou vendo aqui alguém que tem entrado, a Kelly, acabou de entrar agora. Tudo aquilo que acontece na sua vida foi você que criou, de bom e de ruim. Porque quando eu entendo que tudo que acontece na minha vida foi criação minha, fica fácil eu reverter processos sombrios. Agora, se eu entendo que tudo de ruim acontece por conta de uma determinada pessoa, por causa de fulano,
Eu estou colocando na mão desse fulano a possibilidade de encontrar solução para a minha vida. Bom, o medo do desconhecido, então, ele surge da doutrinação que nós estamos recebendo há 2000 anos. Há milhares de anos, nós estamos recebendo uma doutrinação aonde nós nos prendemos em dois conceitos: céu e inferno. Céu e inferno, o tempo todo. A vida, ela é uma jornada contínua. Ela é marcada por ciclos, por vitórias, por fracassos, por falhas. O importante é você viver. O importante é você fazer aquilo que você precisa fazer, sem medo de errar. Obviamente, você vai prestar atenção e vai procurar fazer tudo da melhor forma possível, mas sem medo de errar. Porque quando você erra, o máximo que pode acontecer é dar tudo errado, não é? E aí você faz de novo. E tanto você faz de novo que você está aqui agora comigo, mais uma vez, e eu estou aqui com vocês mais uma vez. Por que nós estamos encarnando sucessivas vezes nesse planeta? Pelo não entendimento daquilo que nós somos. Mas essa transição planetária, ela nos permite transcender a fisicalidade. Ela nos permite sair dessa roda encarnatória. Ela nos permite acessar um nível de consciência superior. A transição planetária, ela nos permite tirar o pé da lama. A ascensão espiritual não é algo, uma prerrogativa de seres iluminados, de seres altamente elevados, não. A ascensão espiritual, ela acontece com a intenção. Se você começar a criar uma intenção que você não tem até agora, de fazer coisas pelo todo, é a sua intenção que vai fazer com que haja uma projeção. A nossa intenção, ela faz com que nós elevemos a nossa frequência vibracional em 1, 2, 3 oitavas de luz, né? Existem várias oitavas de luz entre nós, aqui na superfície, e nós em civilizações intraterrenas. Porque são pessoas iguais a nós que estão vivendo em civilizações intraterrenas, só que não tão limitadas e presas quanto nós. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E essa identificação exclusiva com a matéria, ela nos faz esquecer que nós somos seres absolutamente ilimitados. Quando tememos a morte, nós perdemos uma porção de lições valiosas que nós poderíamos estar apreendendo em cada situação que nós convivemos, em cada situação que nós vivemos. Quando você sai na rua, o que você vê? Você vê carro, buzina, moto, bandido, moleque de bicicleta assaltando, você vê gente brigando, gente ofendendo, mas você não vê uma pessoa que está num momento de oração, caminhando, porque ela está numa oração sincera para que um ente familiar dela se cure. Você não vê. Você não percebe um animal que está de repente parado, assustado. Você não percebe a vida, porque você está num nível muito denso, muito pesado. Nós estamos, não é? Então nós precisamos valorizar cada momento da experiência. E o medo constante da morte, isso nos inviabiliza nesse sentido. A gente não consegue perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, quando eu começo a perceber que eu estou vivendo uma transitoriedade, ou seja, eu não sou daqui, e na verdade nem estou aqui, estou passando por aqui, porque eu sou de um nível de consciência muito elevado, você também, todos nós. Todos nós chegamos aqui há quase 1 bilhão de anos atrás, vindos de orbes muito mais elevados do que aqui, mas nos prendemos, nos atrapalhamos, assim como está acontecendo hoje. Muitas pessoas que vivem aqui dentro de requintes de maldade, de crueldade, de perversidade, de esperteza,
sabe? Aquele ser que dá a rasteira em cobra, que vende a mãe e entrega. Esse sujeito, ele acha que ele é esperto, que nada vai acontecer com ele. Muitas vezes não acontece mesmo na vida material, porque ele compra todo mundo. Enquanto ele tem dinheiro para comprar todo mundo, ele está ali. Só que vai chegar um momento que esse sujeito vai sair do corpo. Acredite ou não, entenda ou não, aceite ou não, ele vai sair do corpo. Então, essa transitoriedade que nós vivemos aqui agora, ela nos permite nos elevar e criar subsídios internos para que nós possamos ascensionar. Nós ascensionamos quando nós temos a intenção de ajudar esse mundo a ser melhor. Pensa nisso. Cada um de nós pode fazer alguma coisa por alguém. A Cabala é estruturada nisso. O que você fez para ajudar a vida de alguém hoje? Né? A história, ela é baseada nisso. Veja Chico Xavier, veja Buda, o quanto ele sofreu no final da existência dele, mas ele foi firme, extremamente firme, até o final da sua existência. O quanto ele sofreu, Jesus, né? Se nós começarmos a pegar esses seres antigos, como Platão, como esses filósofos, por exemplo, quantos deles tiveram finais terríveis, porque, na verdade, eles tinham a consciência de que eles precisavam fazer a diferença. Quantas pessoas estão hoje canonizadas aí por a Santa Igreja Católica, sabe? Por qualquer motivo, mas são pessoas, Santo Expedito, por exemplo, nós podemos falar de uma porção de seres aqui que viveram à margem dessa crueldade chamada Igreja Católica, né? Viveram à margem, porque eles tinham um amor-atitude dentro deles. Então, quando você vive dentro desse padrão, desse patamar de amor-atitude, o medo da morte, isso some. E você começa a acreditar que você pode morrer a qualquer momento. Muitas vezes, quando eu digo às pessoas, eu estou pronto para morrer a qualquer momento, muitas pessoas não aceitam, não entendem, acham que eu estou mentindo, exagerando, mas eu estou pronto para morrer a qualquer momento. Não que eu seja uma pessoa eximiamente correta, perfeitamente correta, não, mas eu procuro fazer tudo da melhor forma possível. Se eu tiver que sair daqui agora, eu saio daqui agora. E com certeza absoluta não vou entrar dentro de uma zona sombria, porque o meu grande objetivo é me libertar. Eu não faço coisas com facilidade, com frequência ou premeditadamente que me coloquem em situações sombrias. Basicamente, quando você começa a perceber a sua transitoriedade na vida humana, automaticamente é quando você começa a se desvencilhar dela. É quando você começa a se preparar para se libertar de uma série de coisas. Então, entender que a finitude do nosso corpo, o fim do nosso corpo, ele não limita a nossa essência divina, isso proporciona uma perspectiva sobre a nossa vida. Então, quando você para de ter medo de morrer e você começa a olhar para as pessoas com quem você trabalha, para as pessoas com quem você convive, para as pessoas que moram de repente no seu prédio, quando você começa a olhar para pessoas que estão sofrendo, você sempre pode fazer alguma coisa por alguém. E eu não estou me referindo a ir lá e dar dinheiro, porque não é disso que nós falamos. Nós falamos de sentimento, nós falamos de emoção. Nós falamos aqui de transitoriedade. Eu só vou me libertar desse planeta quando ele estiver mais leve. E esse é o nosso objetivo, né? É justamente, eu volto naquilo que eu havia falado. Por que eu vou ter medo da morte se a morte é algo natural? Se eu preciso de chuva para irrigar a terra, para que a plantação aconteça, muitas nuvens vão precisar morrer. Agora, se eu ficar preocupado com as nuvens, quem vai morrer sou eu, porque não vou ter alimento, não vai ter água, não é?
não vai ter hidratação suficiente para que aqueles alimentos possam crescer. Então, quando nós começamos a nos ver como parte da consciência cósmica, nós vamos percebendo que cada atitude nossa, cada ação, cada pensamento, cada emoção reverberam na nossa compreensão imediata, sabe? Reverberam em uma compreensão imediata daquilo que nós somos. E tudo que nós não somos é pessoas humanas. Nós não somos pessoas humanas. Nós somos espíritos vivendo uma transitoriedade, utilizando um corpo como veículo. Daqui a pouco, quando você for dormir, você vai morrer. Porque quando você deita e sai do seu corpo, o corpo está morto, né? Porque ele não tem vida. Eu estava lendo esses dias uma matéria sobre física quântica, né? A existência da vida. Vocês conhecem a flor da vida? A flor da vida, isso aqui é um presente que eu ganhei há uns tempos atrás, está vendo? Flor da vida. A flor da vida, aqui vocês estão vendo a árvore cabalista, mas a flor da vida é o que está ao redor dela. A flor da vida, ela é a estrutura da vida humana nesse planeta. A flor da vida, ela foi descoberta no alto da pirâmide principal lá no Egito. Sabe? Ela está no teto da pirâmide, de um compartimento lá da pirâmide. E se você entender que as pirâmides foram construídas há cerca de 250 mil anos atrás, então esse símbolo, ele é o símbolo da vida, ele está lá desde o momento em que aquela pirâmide foi criada, foi construída, de alguma forma que a gente não consegue entender, por energia extraterrestre. Então, o que a física quântica fez? Foi começar a identificar que cada um desses pontos da árvore da vida é um átomo, né? Então, cada átomo, imagina aqui 2 átomos, né? Um átomo com os 3 elétrons andando de um lado para o outro, aqui um outro átomo com os 3 elétrons também se movimentando, muitas vezes bastante rápido. Vocês sabiam que os elétrons, eles só são perceptíveis ao olho humano através de equipamentos quando nós olhamos para ele? Porque quando nós paramos de olhar, ele simplesmente some, porque ele entra numa realidade de espaço-tempo diferente. Olha que coisa louca a nossa vida. E aí, quando esses 2 átomos, eles se integram, quando há a intersecção desses átomos, automaticamente um terceiro átomo vai se juntando, um quarto e vários outros, então se forma uma célula, se forma um órgão do corpo e se forma toda a estrutura humana. Nós estamos falando aqui de transitoriedade, nós estamos falando aqui de vida real. Vida real. E na vida real não existe morte. O Chico Xavier deixou mais de 400 livros aí falando sobre espiritualidade. Alguns deles eu cheguei a ler, não todos, mas alguns, poucos na verdade. Mas os livros que eu li, especialmente os de André Luiz, esse eu li todos, os livros de André Luiz eu li todos. Quando você começa a perceber, quando você começa a ler os livros de André Luiz com uma mente mais focada dentro da nossa realidade atual, você vai perceber que ali ele falava de física quântica na década de 1930, quando aqueles livros foram escritos. Mas enfim, a transitoriedade, ela nos permite compreender que nós somos parte da consciência cósmica. Então a morte se transforma numa passagem para um nível de consciência mais elevado sempre, né? Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para a 4ª dimensão, que é muito mais elevado do que a 3ª dimensão. Então, ao invés de permitir que o medo da morte nos paralise, nós podemos utilizá-lo como um impulso, sabe? Para que nós ampliemos o nosso autoconhecimento. Então, quando você se liberta do medo, você abraça a eternidade. A morte, então, é apenas uma transição para um novo estado de existência. Eu pretendia, na verdade, como sempre, ter falado muito mais coisas, mas o tempo urge, né? Já são 9 horas. Haveria muito mais coisas a falar sobre isso, mas a gente acaba se tornando, inclusive, cansativo. Acaba me tornando cansativo, porque nem sempre, de repente, você vai estar disponível ou
com vontade de entender isso tudo. Mas se você entender o básico disso tudo, que a morte, ela externa um final de uma transitoriedade. Você entrou num corpo, sabe? Você entra no seu carro, sai da sua casa, entra no seu carro, pega o seu carro, dirige, vai até a sua empresa, sai do carro e trabalha o dia inteiro. Aí quando você termina de trabalhar, aí você sai da empresa, pega o seu carro, volta para sua casa, né? E dorme. No dia seguinte, a mesma coisa. A transitoriedade significa que esse nosso corpo, ele representa um veículo que nós estamos utilizando, mas nós não somos esse veículo. Bem, enfim, eu vou ver aqui o que vocês colocaram, as 20 colocações de vocês. Obrigado por terem feito isso. Vamos ver se eu consigo, de fato, auxiliar, porque nem sempre a gente consegue, né? Bom, a Mari Soares. Porque eu sempre sinto quando alguém próximo de mim vai morrer, porque isso é leitura de registro acástico. Tudo que acontece na terceira dimensão, acontece primeiro na quarta. Então, como nós vivemos na quarta dimensão, nós percebemos com antecipação aquilo que vai acontecer, né? E geralmente, como nós estamos sempre muito sombrios, muito pesados, nós acabamos criando um foco numa coisa pesada. Por que que você, por exemplo, não consegue perceber uma coisa legal, mas você sempre sente que alguém vai morrer? Porque você tem muito medo de morrer. Abdica desse medo, porque você vai morrer. Fim de papo, você vai morrer, eu também vou. Ainda bem, ainda bem. Bom, deixa eu ver a Cris. Na verdade, do lado de lá, tenho muita gente que me ama, mais do que na Terra. Olha, é bem possível, porque aqui na Terra, Cris, as pessoas estão tão focadas em resolver os seus problemas, as suas vidas, a qualquer custo, de qualquer jeito, que elas não olham coisas interessantes, coisas legais. Existe um filme que, se vocês quiserem assistir, é O Poder Além da Vida. É uma filosofia oriental, uma filosofia budista, não é? Anotem, O Poder Além da Vida. Eu vou pedir para alguém de vocês escrever, sabe? Escreve aí no texto, para se vocês quiserem procurar, porque é um filme maravilhoso. É um filme que vocês devem assistir dezenas de vezes, muitas vezes. Porque cada vez que você assiste esse filme, você percebe essa transitoriedade que nós nos referimos aqui. A Jane. Aquela moça, onde o marido desencarnou aos 48 anos. Nós conhecemos criança, ele faleceu há 3 meses. Estou perdida de mim, só sei chorar. Então, Jane, quando você chora, você o prende a você. E ele precisa ir embora. Sabe? Via de regra, quando uma pessoa chega aqui triste, sabe? Porque alguém desencarnou, via de regra, o desencarnado está junto com o encarnado. Eu só consigo ajudar, auxiliar aquele encarnado, porque nós vamos auxiliar o desencarnado. Então, não acontece nada ao acaso nessa vida, Jane. Ele foi na hora certa. E vai chegar um momento em que vocês vão se reencontrar. Só que agora você tem um caminho a seguir e ele tem um outro caminho a seguir. Quando você fica desesperada, chorando, angustiada, você o prende a você e isso não é legal. Vanderleia. Porque tive um sonho com Chico Xavier me dizendo que ia vir uma criança para eu cuidar. Olha, eu não sou uma pessoa especialista em sonhos, né? Muito pelo contrário. Não me entendo muito bem com esse tema. Mas esse sonho que você teve, de repente pode estar refletindo algo ou alguma criança que esteja aí, sei lá, dentro de você. Abre a tua mente, abre todas as tuas antenas perceptivas, porque aquilo que você viu em sonho, que muitas vezes está relacionado a algo que você lê, que você estuda, que você vive, mas é algo que é muitas vezes completamente diferente daquilo que você imaginava ser.
E se você ficar andando pelo meio da rua procurando criança, você não vai achar o que precisa. Apenas viva com naturalidade, sabe? É o que eu posso te dizer aqui nesse momento. Porque cada vez que nós saímos em busca de uma coisa, nós não encontramos nada. E quando de repente você sai em busca, sabe, de encontrar a sua felicidade, por exemplo, ou perceber aonde está a sua felicidade, que naturalmente é dentro de você em qualquer lugar, aí automaticamente você encontra tudo aquilo que você realmente precisa encontrar. A Silvia, eu preciso cuidar de mim espiritualmente. Como faço? Me ajuda. Mas é claro, Silvia, olha só. Por meu intermédio, existem 4 maneiras de eu te ajudar. 4. A primeira delas é através do meu consultório, meu atendimento. Eu sou um terapeuta holístico, eu trabalho com terapias integrativas, terapias holísticas, né? Hipnose, terapia de vida passada, terapia anti-magia e assim vai. Uma série de terapias visando auxiliar as pessoas a se elevar espiritualmente. Então, além deste, que é o meu trabalho, no meu dia a dia, sou terapeuta há 25 anos, você pode fazer também um trabalho de elevação espiritual através dos atendimentos à distância que nós realizamos todas as segundas-feiras. Quando eu digo nós, é um grupo de terapeutas que se reúne todas as segundas-feiras e nós atendemos pessoas no mundo inteiro. Tá bem? Existe também a possibilidade de você, caso seja de Santos, passar pelo nosso tratamento espiritual nas quintas-feiras, presencial, que é gratuito. Esse atendimento das segundas-feiras gratuito. Existem muitos vídeos meus no meu canal no YouTube, muitas meditações, são 10 meditações no total, que você pode utilizar para cuidar de você espiritualmente. E você pode e deve seguir o seu instinto, siga a sua intuição, sabe? Começa a buscar, de fato, informações sobre a espiritualidade, que elas vão chegando. E quando elas começarem a chegar, não julga com o ego, sente, porque aquilo que for bom você vai pegar, o que não for você deixa aí. A Terezinha, tenho fibrose pulmonar. Se há como mudar, quero estar melhorando a cada dia. A melhora, Terezinha, ela acontece com mudança de comportamento, mudança de foco. Se eu começo a pensar uma determinada coisa, aquela coisa cresce. Imagina, Terezinha, que você está no alto de uma montanha de neve, e você pega uma pedrinha pequenininha e você joga ribanceira abaixo. O que vai acontecer? Quando essa pedrinha chegar lá na superfície, ela vai estar muito grande e ela vai destruir tudo que tem no caminho dela. O nosso pensamento, ele é como essa bolinha que é jogada, sabe, do alto de uma montanha. O nosso corpo, ele reage a estímulos e emoção através dos nossos pensamentos. O ideal seria você buscar algum tipo de informação, primeiro fazer um tratamento espiritual, né? E buscar informações que possam te auxiliar a obrigar o seu corpo a funcionar de forma diferenciada. Assista, Terezinha, procura aquele documentário que eu citei no começo da live, o HEAL, H-E-A-L. Vocês vão encontrar isso, acho que no YouTube. Adriana, faz 2 anos que meu filho desencarnou em um acidente aéreo e sofro até hoje. E também a falta de acolhimento. Adriana, ninguém está preparado para perder um filho. Nós até estamos preparados para perder um pai, mãe, tio, uma pessoa com mais idade, mas perder um filho não é algo que ninguém esteja preparado. Só que você precisa entender que não há absolutamente nada errado nisso. Sabe, para Deus tudo está certo, assim diz a Cabala. Eu vou te contar uma história, Adriana, de uma senhora que veio me procurar alguns anos atrás. Naquela época, Adriana, eu nem sabia que eu conseguiria fazer esse tipo de trabalho, eu nunca tinha tentado para isso, sabe? Tinha prestado atenção nesse sentido. Mas aquela senhora, ela chegou aqui desesperada, porque o filho dela, com 27 anos,
ou 28 anos, havia sido assassinado num semáforo por um garoto que cheirava cola, né? Ele parou no semáforo, era de madrugada, eram 2 horas da manhã, e esse garoto parou para pedir, acho que alguma coisa, e como o rapaz se movimentou, ele se assustou e atirou na cabeça do rapaz, e ele morreu ali, né? Essa mulher, ela estava, como você está aí agora, como estava a Jane também, absolutamente desesperada. E naquele momento, do nada, sai da minha boca: a senhora gostaria de ver o seu filho? E naturalmente ela regalou 2 olhos enormes para mim. Como? Ver o meu filho? Mas ele morreu? Eu falei: não, ele não morreu. Ele só está num nível de consciência diferente. E depois daquilo que eu falei a ela, não tinha mais como voltar atrás. Eu pensei: agora vamos ver o que acontece. E quando eu utilizei toda essa corrente espiritual, né, que dá suporte para essas terapias holísticas, terapias integrativas que eu pratico, nós a retiramos daqui, desse nível de consciência, e a colocamos no lugar onde estava o filho dela. E o filho dela não estava mal, olha só, porque geralmente, quando nós encontramos um desencarnado, ou ele está numa situação deplorável, ou ele está num hospital jogado, esse rapaz, ele estava bem. E ele disse a ela: não se preocupe, eu tinha que desencarnar daquele jeito. Aquela criança, aquele menino, ele só foi utilizado como um instrumento para que eu pudesse vir embora. Isso faz 6, 7 anos, não sei, não lembro agora, mas foi mais ou menos isso, Adriana. Então, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha controle sobre isso. Se você quiser, a gente pode desenvolver esse tipo de trabalho com você também, Adriana. É só você me chamar através do WhatsApp e a gente marca um atendimento. A Cris: me disseram que quem tem câncer será a última encarnação. Bobagem, bobagem, bobagem. Nossa, o que mais há na internet é bobagem. Não existe isso. O câncer, na verdade, ele é o registro de coisas erradas no corpo emocional. Ou você conserta isso agora, sabe? Ou você vai voltar a encarnar justamente com câncer novamente. É um processo que ele é cumulativo. Sai disso, Cris. Roquival: tem como me ajudar? Claro que sim, Roquival. Claro que sim. Claro que sim. É óbvio que a gente tem como ajudar. A minha nora, até hoje, vegetativa, dia 11/6, faz exatamente 2 anos, e eu fiquei com a Rafaela, que faz dia 6. Isso é muito chato, muito triste, mas acontece que você já sabia que isso ia acontecer antes da sua encarnação. Já existia esse acerto entre vocês. Você sabia que ela ia embora cedo, e você sabia que você estaria com capacidade mais do que suficiente para cuidar daquele espíritozinho que ela ajudou a chegar aqui. Seria muito legal se você quisesse também, de repente, passar por um atendimento, porque a gente poderia tratar especificamente isso. Ou, isso vale para você, para as pessoas com quem eu já falei anteriormente, podem passar pelo nosso tratamento à distância, gratuito, nas segundas-feiras, que automaticamente, enquanto você está ali em oração, se vocês quiserem, me mande até uma mensagem, que eu mando um link de um vídeo para você acompanhar por meia hora, porque esse nosso trabalho ele tem meia hora de duração, tá bem? Janete: preciso curar meu filho, está com 20% da visão esquerda. Curar, quem cura é Deus, sabe? Quem cura é o próprio Espírito e Deus através dele. Nós podemos auxiliar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor ou menos pior. Então, Janete, se você for com o seu filho buscando por auxílio espiritual, por cirurgias espirituais, por exemplo, automaticamente o que for passível de mudança vai acontecer. Existem muitas informações que estão registradas no subconsciente que não permitem
que uma medicação ou um tratamento médico funcionem adequadamente, sabe? E aí quando você cuida dessa informação no subconsciente, quando você corta o vínculo com aquela personalidade múltipla, com aquele espírito que está sofrendo, muitas vezes o corpo ele começa a reagir e ele melhora assintosamente. Busca informação sobre isso. A Cris, como enfrentar o câncer de forma positiva? Como entender essa terrível doença? Eu não sei como te dizer isso, porque eu não tenho câncer, né? Eu não tenho câncer. Mas eu convivo com muitas pessoas que têm câncer. E geralmente quem sofre muito mais com relação ao câncer não é o paciente, são as pessoas que estão ao redor. São os familiares, pai, mãe, marido, mulher, filho, sabe? Porque a pessoa, ela se acomoda dentro de uma situação e ela vive, muitas vezes, infinitamente melhor do que as pessoas que convivem com ela. Então, presta bastante atenção nisso. Como você vai entender essa terrível doença? Ela não é terrível doença, é uma disfunção dentro do seu corpo emocional. Imagina que nós tenhamos assassinado muita gente, matado muitas pessoas em muitas encarnações sucessivas. E aí, de repente, a gente entendeu isso, compreendeu, percebeu que aquilo não é legal, e aí automaticamente a gente simplesmente diz, quer saber? Vou fazer tudo diferente. E aí quando você encarna, você tem o quê? Um câncer, muitas vezes. Então, nada acontece ao acaso. Nenhuma doença, como o câncer, por exemplo, acontece como punição. Deus não é um ser vingativo. A Cris ainda. Minha mãe e meu pai, ambos em épocas diferentes, faleceram de forma repentina. Não tive chance de me despedir. Você pode fazer isso agora, aí, na sua casa, sabe? Fechando os olhos, quando a gente terminar aqui essa live, fazer uma oração, chamar por auxílio espiritual. Você pode acessá-los, você pode ser levada até eles. Se você não conseguir fazer isso e quiser agendar aqui um atendimento, a gente faz, a gente te ajuda nesse sentido. Mas é passível, porque de lá, desde aquela senhorinha para cá, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu consegui levar para acessar uma pessoa que tenha desencarnado. Opa, tem mais 10 aqui. Será que é isso mesmo? Eu acho que não. Francis. Meu pai, mãe e irmão desencarnaram em 2021, Covid. Em 2023 perdi meu bebê. Como queria uma mensagem? Você deve estar se referindo à mensagem psicografada. Isso você vai conseguir, Francis, em centros espíritas, né? E centro espírita, o Brasil é o local onde mais existem centros espíritas no mundo inteiro. Porque o espiritismo ele é muito forte aqui, né? Ele nasceu lá na França, mas ele é estruturado nesse país. Porque o Brasil, segundo a espiritualidade, é a pátria do Evangelho, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Então procura perto de você alguém que realmente você consiga confiar, porque se tiver no tempo certo, você vai ter essa mensagem. A Vanderleia está perguntando qual é o Zap. Aqui no Instagram você tem nas informações, várias informações a meu respeito. Mas se alguém, que eu não tenho como escrever aqui agora, mas procura anotar, e alguém se puder escrever também, e eu vou escrever depois, eu coloco depois no tema do vídeo. É 13, porque eu estou em Santos, prefixo 13, 99116 0195. É isso, Francis. Vanderleia também. A Valéria está perguntando, o filme que você indicou é Poder Além da Vida. Exatamente, isso mesmo. Preciso me curar dos meus olhos.
tenho deslocamento de vítreo. Eu, sinceramente, não entendo que seja isso, mas procura fazer os nossos atendimentos aí nas segundas-feiras, sabe? E você será auxiliada. A Silvia: Palermo mora em São Vicente. Me passa o endereço para o tratamento presencial gratuito. Silvia, nós temos a Casa da Luz em São Vicente também, sabe? E atende também nas quintas-feiras. Aqui em Santos é a Rua Santos Dumont, número 167. Se você entrar aí nos vídeos do meu, eu não sei como me referir a isso, mas eu coloco todas as semanas, nas segundas-feiras, um vídeo convidando as pessoas a participar do atendimento à distância. E nas quintas-feiras, eu também coloco um vídeo convidando as pessoas a participar desse atendimento presencial. Então, o atendimento presencial ele é gratuito, nós não cobramos absolutamente nada, mas nós pedimos às pessoas que levem 1 quilo de alimento não perecível, que nós doamos semanalmente a instituições carentes da região. E não tem endereço de cabeça agora de São Vicente? Mas eu acho que é a Rua Antônio de Santos Barbosa, 516. Mas aqui em Santos é a Rua Santos Dumont, número 167. Fica no estuário, próximo à Avenida Afonso Pena. A Valéria: pode acontecer que nossos animais de estimação falecidos possam tornar a conviver reencarnados? Olha, tem muita gente que diz isso, né? Acho que até o próprio Chico Xavier acreditava nisso. Eu não sei, eu não consigo te dar uma resposta convincente, porque eu não sei o que te dizer. Teoricamente eu acredito que não, porque no meu modo de entender, um animal ele faz parte do espírito planetário. Não sei se ele entra dentro desse processo de encarnações sucessivas. Eu acho que o animal ele está aqui para nos salvar, sei lá. Mas também não leva ao pé da letra o que eu estou te falando, é o que eu penso, né? O Carlos, Virtua Carlos Roque: boa noite. Como é o processo de ver a vida passada de uma pessoa? Você tem a visão dessa vida passada? Sim. Você acessa numa tela mental, Carlos, porque isso está dentro de você, está no seu subconsciente. Sabe? Para ver uma vida passada, não tem que voar no tempo e no espaço até 1819. Eu simplesmente olho para dentro de mim mesmo e aquela personalidade múltipla, ela está ali. E aí você vai conversar com ela, você vai ver o ambiente que ela vive. Eu fiz agora, inclusive, Carlos, dei uma entrevista na TV Santa Cecília, no programa Fronteiras da Ciência, falando sobre terapia de vida passada. Procura assistir, está no meu canal do YouTube. Valéria: é possível saber se animais de estimação estão bem? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Nunca tentei, Valéria. Nunca tentei. Pode ser que um dia eu acabe acessando essa informação, mas hoje eu não sei te dizer. A Cris: na verdade, no lar de lá tem muita gente, isso eu já vi. Nos conhecemos, já vi também. Bom, Drica: mas não tem um grupo que vem acompanhar o desencarnado? Tem, querida, tem, lógico que tem. O Chico Xavier mesmo falava muito sobre isso, né? O André Luiz também falava muito sobre isso. Se você ler o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, você vai ver que existem as equipes dos socorristas. Depois tem um livro, além do Nosso Lar, tem um outro livro que trata também dos socorristas. A questão toda não é se tem alguém que vem acompanhar. A questão é saber se o desencarnado ele está naquele nível de consciência, porque o ser de luz ele vibra numa frequência mais elevada. O desencarnado ele está vibrando numa frequência muito pesada. Ele não consegue nem enxergar aquele que quer ajudar. Bom, a Mai Hook, ela diz: quero morrer. Estou cansada. Olha, você só vai morrer no momento em que você tiver que morrer. Só que até que você morra, você pode mudar o seu estado de consciência e colocar um pouco de luz
nessa sua cabecinha, um pouco de alegria nessa sua cabecinha, e só por isso a sua vida naturalmente já melhora. 8 colocações, deixa eu ver se eu acho. Bom, a audivogada, não, audivogana, onde a esposa comete suicídio. Eu não consigo entender o que você está falando. Onde a esposa comete suicídio? Não sei, talvez manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp para que eu entenda melhor o que você está querendo saber. Haverá curso de mesmerismo em Maringá, Paraná. Tenho interesse. Não, eu não tenho mais dado cursos faz muito tempo, Giovanni. Bastante tempo. Esse curso de mesmerismo, de hipnose não verbal, eu dei durante praticamente 20 anos, sabe? Mas eu não tenho, sinceramente, eu não tenho nem muita vontade desse curso. Como é que eu vou explicar? É difícil, né? Você explicar por que você está falando uma coisa. Mas sabe quando parece que desencanta, né? Eu sinto que hoje eu tenho outros tipos de trabalhos para desenvolver, a não ser especificamente dar curso, mas sim colocar as pessoas em um nível de consciência que elas possam se libertar. Mas não estou dizendo que eu nunca mais darei curso, mas não tenho nada programado. A Diana: Palermo, você indica o Reiki à distância como forma para ajudar a humanidade, uma vez que não trabalha em nenhuma casa de caridade? Sim, talvez você não trabalhe em nenhuma casa de caridade. Sim, se você é reikiana, a tua intenção de auxiliar, ela é tudo. Não importa se vai ser com reiki ou qualquer outra técnica, porque não é a técnica que cura. O que cura é a intenção de ajudar, de fazer com que a vida se torne melhor. A Audivogana, ela está perguntando: o filme que você disse não é com o ator Robin Williams? Não é com o Robin Williams, e eu também não vou me lembrar agora. Mas esse filme, ele trata da vida, esse filme é real, esse filme retrata a vida real de Milman. Nossa, Milman é o nome daquele rapaz que é o protagonista do filme, e que ele inclusive, ele se tornou uma pessoa extremamente importante. Ele tem muitos livros, sabe, escritos em inglês. Eu acho que alguma coisa, inclusive, também em português. Sabe, dentro dessa conotação de elevação de frequência de autoestima. Ou seja, livros de alta magia, que seria de alta magia, não, de... Esqueci o termo que se utiliza. Enfim, não lembro, mas Dan Milman, não sei como soletrar isso também agora, mas é um nome que está me vindo. Mas se você colocar esse nome no YouTube, você vai achar o filme, acredito eu. Obrigado, sou eu que agradeço. Eu peço oração para vibrações para eu conseguir engravidar. Ok, Francis. Legal. Cada vez que você quer alguma coisa do plano espiritual, o plano espiritual está sempre pronto para te auxiliar. Tem uma pessoa ainda, deixa eu ver o que é. A Rockval está dizendo: se eu pegar um ônibus para a sua cidade, consigo ser atendida? Estou vendo que você mora longe. Você pode ser atendida pelo nosso trabalho nas segundas-feiras, sem ter que se locomover. Agora, se você se refere ao meu consultório, sim. Aqui no consultório eu atendo presencial, mas eu atendo online também. Manda mensagem no meu WhatsApp, que eu procuro te auxiliar, pelo menos tirar suas dúvidas melhor, tá bem? Pessoal, 9h30, 1h30 de live já. Eu quero agradecer a todos vocês pelo fato de... O Denis está dizendo: esse filme tem no YouTube. Bacana, Denis, obrigado, muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado a todos por terem participado. Mais uma pessoa escreveu alguma coisa, deixa eu ver o que é.
Rio de Janeiro, a Rockval. Então, olha só, manda mensagem no meu WhatsApp, que depois eu vou te ensinar, eu vou te passar um vídeo explicativo de como você faz para receber o nosso tratamento gratuito nas segundas-feiras, sem ter que se movimentar, sem ter que sair da sua casa, tá bom? Gente, boa semana para todos vocês. Muito obrigado por terem participado. Até segunda-feira. Tchau, tchau.